Qual foi a última vez que você se preparou para algo? Para um evento, para uma reunião, para um casamento, para algo que você esperava e tinha a convicção de que aquilo iria acontecer. Bom dia, bem-vindo ao Despertar com Thalia Danda. E eu quero que você reflita, porque é muito comum. Bom dia, Flávia, seja bem-vinda. É muito comum que nós nos preparamos para algo que estamos convicta de que irá acontecer. Um casamento, uma formatura, uma palestra importante. A gente se prepara para aquele evento, pensa na roupa que vamos usar, pensa no tom de voz que vamos fazer, as falas que virão, porque a gente quer estar pronta, a gente quer se sentir segura, a gente quer se preparar para aquele momento que há tanto tempo nós queremos viver. Há uma convicção, há uma certeza. Quando nós vamos viajar, o primeiro passo é uma viagem internacional, é a gente preparar o passaporte, é pensar no visto, é entrar em contato com as companhias, é pensar em como vai ser o voo, é pensar nas horas, é ver os lugares que você vai passear. Há um preparo. Há um preparo para quase todas as coisas. Mas você não tem se preparado para a coisa mais importante. Aquilo que você tanto enche a boca para dizer que é seu sonho. A vida que você enche a boca dizendo que quer viver. O quanto que você tem investido tempo para se preparar. Talvez há tanto tempo você tenha tentado fazer coisas diferentes para se tornar a mulher que você quer, para conquistar a independência que você busca, para você experienciar oportunidades profissionais e pessoais que você tanto queria. Você se esforçou bastante. E algo em você perdeu a fé sobre si mesma, sobre os teus resultados, sobre a vida. Você quer mudar. Você quer crescer. Ter liberdade em todos os sentidos. Só que você não consegue sair daí. E hoje eu quero que você desperte para esse ponto de vista, para esse olhar aonde você se preparou para a formatura, você se preparou para o casamento, você se preparou para a vinda dos filhos, você se preparou para qualquer coisa que você sabia que iria acontecer. Você precisava estar preparada. Você muitas vezes se cobra para estar preparada. Mas qual foi a última vez que você ficou com frio na barriga para se preparar para algo que você tanto desejou viver? A viagem mais importante, a viagem que te traz mais ânimo, é a viagem de se tornar a mulher que você quer ser. De reconhecer diariamente que você deu um passo para ser ela. Que você deu mais um passo de confiança. O que você precisa fazer para se tornar essa mulher? Quem essa mulher é? Qual a identidade dela? O que ela gosta? Quais são os seus hábitos? Vamos lá. Imagina que você está se preparando para a viagem da sua vida. Aquela viagem que você sonhou por tantos anos. Quais são os passos que você dá? O passaporte, o visto, o roteiro, a companhia aérea, os looks que você vai usar, a temperatura do ambiente, os lugares que você quer conhecer lá por perto, as coisas que você quer comprar. Perceba que constrói-se um cenário, um emocional para viver essa realidade, para viver essa viagem. E agora você, a identidade que você ocupa, a mulher que você se torna. Vamos encaminhar para mais pessoas estarem conosco nessa live? Eu quero que cada dia mais nós possamos nos conectar com mais mulheres que queiram despertar a própria identidade. Mulheres despertas, mulheres confiantes. Estou encaminhando aqui e eu te convido para encaminhar também comigo. Vamos lá? Se você está assistindo essa live gravada, comenta para mim o que mais te impactou. Comenta para mim qual foi a última vez que você se preparou para algo. Bom dia, Helena!
E esse é o ponto que eu quero trazer pra vocês. Vamos lá. Você se prepara pra viagem. Você se prepara para tudo isso. E como você se prepara para ser a mulher independente, realizada que você quer ser? Por muito tempo eu fiquei com um imaginário de quem eu queria ser na minha cabeça. Bom dia, Rose! Um imaginário que eu queria ser na minha cabeça. Só que eu não sabia colocar na prática aquilo, como eu iria me tornar. É muito fácil pensar a gente se preparar para uma viagem. É o passaporte, é o visto, é o roteiro. E como eu me preparo para me tornar quem eu quero ser, para obter os resultados que eu quero ter? Esse é o meu trabalho com vocês. Esse é o lugar onde eu guio empreendedoras, mulheres em um espaço terapêutico. Primeiro ponto, quando há tanta confusão mental de eu quero, mas sabe quando você chega até um ponto, você tá segura naquele ponto que você avançou, mas ao mesmo tempo assim você se sente meio que perdida, porque eu quero dar um próximo passo e eu não tô nem lá e nem cá, nem aqui onde eu conhecia e nem lá de fato onde eu quero me tornar. Então, o que você vai fazer nesse processo? Quando vem na sua cabeça uma imagem que ancora o velho eu, a identidade de quem você muitas vezes se identificou, mas que de fato não é você, você muda a imagem. A sua mente não vai entender se você ficar só repetindo frases externas. Ontem nós falamos sobre a comunicação com nós mesmas. Aquele sussurro na sua cabeça que ancora essa autoimagem. Só que a sua mente inconsciente, ela é arquetípica. Ela entende uma imagem. E muitas vezes, até em processo terapêutico, as pessoas dizem assim pra mim: Thalia, mas eu não sei o que eu quero, eu não tenho uma imagem disso, eu não consigo me conectar com aquilo que eu quero de fato. Qual é a imagem disso? Começa com a imagem oposta. Se vem uma imagem de insegurança, de um resultado negativo, respira fundo e imagina a imagem oposta. Começa a direcionar, treinar a tua mente para as coisas que você quer e buscar imagens que ancoram isso que você quer. Não precisa criar uma enorme realidade. Lembra da viagem. Você não pensou em todos os contextos e todos os acontecimentos. Você focou na viagem. Foca naquele resultado que você quer. Foca naquele sentimento que você quer ter. Então, imagina, numa viagem, você vai se sentir feliz, animada, curiosa para saber coisas novas. Qual é o sentimento que ancora a identidade de quem você quer se tornar? Do primeiro passo que você vai dar. Um passo de cada vez. Porque a sua mente, ela vai começar a entender que você está no comando, que você é intencional, que você sabe o que você quer. Então ela vai continuar trabalhando para te entregar aquilo de forma alinhada. Qual é o primeiro passo? Aquela imagem que mais está ancorada na sua mente, que está controlando os teus resultados hoje, você precisa começar por ela. Mudar ela. Perceber, essa mulher que eu me torno, como ela fala? Será que você precisa melhorar a oratória? Quais são os conhecimentos que ela tem? Quais são os livros que você vai ler? Quais são os ambientes onde ela está? Consegue conceber que quando a gente pensa numa viagem, a gente vai pensar o restaurante que a gente vai. O que a gente vai fazer? Quais são os pratos que tem lá? Oi, Andréia. Quais são os pratos que tem lá? E na nossa vida, quando nós estamos ativando essa nova identidade, é a mesma coisa. Quais são os ambientes que eu frequento agora que eu sou? O que falam lá? Se você é uma mulher de negócios, como é esse ambiente? Quais são as pessoas que você quer trocar? Quais são os assuntos, os livros, os hábitos? Qual é o hábito de quem você quer se tornar? E eu vou trazer esse exemplo, essa narrativa de viagem, porque é palpável. Quando a gente pensa em vislumbrar, ansiar, se preparar para uma viagem, a gente pensou em todos esses passos. O passaporte, a roupa que a gente vai vestir, os ambientes que a gente quer ir, conhecer, qual é o transporte que eu vou ter. E quando você muda a sua identidade, que muitas vezes
vocês vêm até mim um processo terapêutico porque não conseguem sustentar, não é sobre a capacidade de cada uma. Nunca foi. Porque vocês têm inúmera capacidade, só que às vezes não é sobre o que você precisa fazer. É sobre quem você precisa ser. O sentimento que você precisa aprender a ancorar. A clareza que você precisa ter sobre aonde você quer chegar. E para isso, não é sobre uma ação. É sobre quem você se torna em pequenas decisões. Essa pequena decisão é que nem você dizer: bom, eu vou viajar para a Europa. E quando você diz que vai viajar para a Europa, você começa a se preparar para viajar para a Europa. Se hoje você disser: eu determino me tornar essa mulher feliz, essa mulher realizada, uma profissional que impacta pessoas, que tem resultado na própria vida, você começa a se preparar agora, porque o que precisa fazer para ancorar essa realidade não é a ação. Eu não tenho dúvidas que muitas das coisas que você faz poderiam ter muito mais resultado, não pelo que você sabe, mas pelo sentimento que predominantemente você ancora. Sobre a conversa, a autoimagem, o merecimento, o valor. Pessoas com menos conhecimento do que você, às vezes alcançam cargos que você gostaria de estar. Tudo é certo e tudo tá justo. A diferença é como você escolhe se tornar hoje. Porque quando você acorda, você tem duas opções. Acordar e se tornar quem você quer ser e ancorar o seu comportamento até que se torne. E você sinta, e você seja, e você esteja convicta. Porque quando você se preparou para a viagem, não tenha dúvidas, você está convicta que essa viagem vai acontecer. Você não tem dúvidas que a viagem vai acontecer. Vai acontecer de qualquer jeito. É essa convicção de você colocar energia, sentimento, organização que você precisa ter para se tornar quem você quer ser. Olha para como você tem se sentido em relação a quem você quer ser. Será que é o medo que está te controlando? Será que é a ansiedade que está te controlando? Será que é o não merecimento? Que você acha que até aquilo que você quer é bom, mas não precisa? Essa é o pensamento mais pequeno que a gente possa ter. Porque se você crescer, se você prosperar, se você alcançar cada objetivo teu, cada faturamento, cada crescimento, não tenha dúvidas que isso impacta pessoas. Muitas pessoas. Porque quanto mais próspera você é, quanto mais você faz os seus objetivos crescerem, terem vida, quanto mais confiante você se torna, mais impacta pessoas de maneira positiva. Porque o resultado que você vai ter financeiro para alcançar cada objetivo que você tem, significa pessoas que genuinamente você impactou. Há algo em você que está ardendo, que quer impactar, que quer mudar, que quer transformar. Só que o medo, a insegurança, as lacunas, que quer ter todas as respostas para dar um passo, não vai acontecer assim. Você não vai ter todas as respostas para dar o próximo passo. Você precisa confiar e dar o primeiro passo com aquilo que você sabe. Porque de fato você não tem visão para entender quais são as ferramentas, as pessoas que você vai se conectar para o próximo, para que você continue. Você só vai conseguir carregar os suprimentos para esse passo. E hoje, o passo é você decidir quem você quer ser. Hoje, o passo é, independentemente do que te aconteça, você escolher como você quer se sentir. Começa a trazer para você essa convicção de que eu me torno aquilo que eu sou. E ser é emocional. Ser não é fingir. Ser é ter uma convicção absoluta de que no estado emocional que eu estou, que está alinhado com quem eu quero obter, os resultados que eu quero expandir, expressar na minha vida, já está em mim. E isso eu tenho controle. Sobre todas as outras coisas você não tem mais controle.
você não tem controle sobre como o outro vai reagir, você não tem controle sobre as coisas que vão acontecer, você não sabe como seu dia vai acontecer. Você só sabe como você pode se sentir. Não ache que isso é algo fora do seu controle. Pelo contrário. Oi, mãe. Pelo contrário. Essa é a única coisa que de fato está no seu controle. Só que você tem um vício de identidade. O vício de identidade é aquele sentimento que você acorda no automático, acontece alguma coisa e você sente. Acontece alguma coisa e você sente ansiedade, acontece alguma coisa e você procrastina, acontece alguma coisa e você volta para o antigo padrão. Isso é um vício de identidade. Quimicamente o seu corpo precisa daquele gatilho. E quando você começa a mudar e pensar assim, bom, mas eu não sou mais aquela pessoa de lá. E você está ao redor de outras pessoas que vivem da mesma maneira que você não escolhe mais, é muito fácil voltar a ser quem você era. É como qualquer outro vício. Porque químico, o teu corpo está viciado em ser uma personalidade. Eu super recomendo que vocês leiam esse livro aqui, ó. Quebrando o hábito de ser você mesmo. Assim, eu indico pra todo mundo e realmente esse livro é sensacional. É do Joe Dispenza. E ele fala sobre isso no livro, né? E são os estudos que eu tenho feito cada vez mais aprofundados no aspecto de reprogramação da identidade que eu faço nos processos terapêuticos. Não adianta você querer ter novos resultados se você não desassociar a identidade, a personalidade que ancora essas patologias, esses padrões emocionais, essas inseguranças. Ou seja, mais uma vez, não é sobre o que você sabe. É sobre quem está por trás de quem sabe. Qual a identidade, qual a personalidade, quais são os hábitos, o comportamento. Quando você entende que precisa passar por você. É quando você entende que tem que ser mais do que o que a sua boca fala. Tem que ser aquilo que os teus resultados começam a ter. E essa informação que eu tô passando nessa live com vocês foi a informação que eu mais levei tempo para entender ao longo da minha vida. Espiritualidade sempre teve na minha vida, mas o aspecto de buscar conhecimento sobre a mente, a ciência, eu estudo há quase 10 anos, mais ou menos isso. Há quase 10 anos, há 9 anos é certo que eu estudo sobre isso. E eu fui entender muito recentemente, porque eu sempre queria, eu ficava na dualidade entre alcançar os objetivos que eu tinha e na dualidade de fazer aquilo que era o meu propósito, que eu já sabia que eu queria impactar as pessoas, que eu queria que elas tivessem resultado, mas por muitas vezes não identificar esses resultados em mim, eu não conseguia sustentar para o outro. E quando eu entendi que aquilo só iria acontecer quando eu fosse o reflexo dos resultados em mim, aquela convicção não adiantava alguém dizer eu não concordo. Não interessa se você concorda ou não concorda. Faça. Faça. Porque eu tenho certeza que irá acontecer. Quando você tem essa convicção, é porque aquilo que você sabe não é mais conhecimento. Virou experiência. E experiência cria uma nova química, uma nova identidade. A confiança que você busca é porque muitas das coisas que você conhece, tem busca de conhecimento mesmo, está na sua mente racional. Só que a sua mente racional não muda o aspecto emocional. Dentro das nossas mentes, a mente racional, ela se conecta só com a inconsciente. Só que se você não entender que é exatamente o que eu te falei no início, a imagem precisa mudar, o sentimento associado dela precisa mudar, que é a tua comunicação da mente racional com a inconsciente, as coisas não mudam. Se você continuar rodando o mesmo filme mental, com o mesmo sentimento, você vai morrer com a mesma personalidade. Essência não muda. Quem você de fato é não muda. Só que tem tantas camadas, tantas mentiras, conversinhas, narrativas inconscientes ancoradas por eu sou, que você
tenta, busca, faz, mas não consegue sustentar o resultado. Isso era uma coisa que eu temia tanto, porque eu buscava conhecimento e eu tinha medo de perder aquele resultado. Quando eu entendi que o resultado é sustentado a partir da identidade, ele se torna natural. É ali que você replica o resultado sem esforço. Uma árvore, ela não questiona o fruto que ela tem, mas todo ano, naquele mesmo período, ela dá frutos. E você só dá frutos, resultados, impacta quando você entende que é a identidade que precisa estar ancorada. A confiança que você busca vem da experiência. E a primeira experiência é você ser você. Porque até agora você aprendeu a ser algo. Você viu pessoas, você experienciou coisas, você replicou e validou crenças que te afastam de ser você. Então você precisa experienciar ser você. Eu sei que você busca conhecimentos para alcançar seus objetivos. Mas qual é a identidade que sustenta esses objetivos? Qual é a mulher que sustenta esses objetivos? Como ela se sente todos os dias? Entender isso não vai fazer com que você não sinta outras coisas. Assim como tem momentos que você se sente feliz. Só que esse não é o sentimento predominante. A gratidão não é o teu sentimento predominante. E precisa ser. Porque se você quer abundância, a gratidão é a frequência da abundância. Quando você acha motivos para agradecer, o seu corpo diz, ok, nós estamos em abundância. Porque senão o oposto é julgar e reclamar. Se você quer o amor, você precisa fazer coisas para se amar. Ontem eu recebi uma mensagem de uma paciente, ela falou, Thalia, eu vou fazer uma academia porque eu quero mostrar pra mim que eu me amo. Por isso. Porque ela entendeu que aquela era uma forma de dizer, eu me vejo. Ontem eu disse nos stories, a coisa mais difícil é dizer, eu estou aqui pra si mesma. Porque muitas vezes nós não ocupamos o nosso próprio corpo. Perceba se você está no seu corpo. Se você está só percebendo o desconforto de estar no seu corpo, ou se de fato você está no seu corpo. Vendo com clareza tudo que está ao seu redor, ouvindo todos os sons que estão acontecendo ao mesmo tempo. Presente, sentindo de fato o gosto do alimento. Muitas vezes nós não estamos ocupando o nosso corpo. Nós estamos projetando o julgamento do outro, o que pode vir de acontecer. Só que só muda a realidade quando nós estamos no presente. Quando nós silenciamos e escolhemos governar a forma que escolhemos nos sentir. No início, talvez, sentir confiança, alegria, amor, segurança, abundância seja uma coisa mais desafiadora, porque você não está acostumado a sentir. Você até se pergunta, como é que eu me senti dessa maneira quando aquilo aconteceu? Eu não estou falando de um momento isolado. Eu estou falando de um novo padrão de identidade. Aquilo que você escolhe sentir. Porque você aprendeu a ser ansiosa, você não nasceu com ansiedade. Você aprendeu a ter medo, você não nasceu medrosa. E isso é uma química que, assim como a abstinência do cafezinho, a abstinência do açúcar, vai te causar desconforto. E desconforto é um sinal fisiológico de que a neuroplasticidade está acontecendo. Então é fascinante entender que a nossa mente ela pode mudar. E que você precisa estar nesse estado de presença e escolher sentir algo diferente para que ela aconteça. Senão você vai lutar contra a maré. Se você usar a mente racional com um sentimento que desconecta do seu objetivo, você vai ficar repetindo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo e não sentir nada. Mas converse com a sua mente inconsciente. Se você precisa de auxílio, me contacte. Chama, manda mensagem. Eu vou te direcionar, eu vou te explicar como é que funciona o processo terapêutico. Que hoje
Principalmente, eu atendo empreendedoras, líderes, mulheres que estão nessas áreas, porque eu entendi que os meus resultados, assim como os de vocês, não vinham daquilo que eu buscava saber mais. E ao longo dos anos que eu fui empreendendo, eu fui entendendo que aquilo que eu queria vinha da identidade que eu ancorava. Então eu fui buscando e me especializando neste lugar. Para essas mulheres que querem ter seus resultados, que querem ter sua independência, que querem crescer, que não aguentam mais a rotina, que precisam voltar a ter vida, alegria. E isso vem da identidade, não vem de você alcançar novos clientes. Isso vem de você entender que o sonho que você tem de ter resultados financeiros, de comprar o que você quer sem se preocupar com dinheiro, é o resultado financeiro, físico das pessoas que você impactou. Eu sei que você quer amar o que você faz. E quando você ama o que você faz, os resultados acontecem. Só que você fica presa, estagnada em um sentimento de que você precisa gerar resultado. De que você sempre é cobrada. E isso perde a graça. Quando a gente se coloca num lugar de ser cobrada, que nem lavar louça. Quando a gente era criança, era muito legal mexer na esponja com espuma. E daí quando virou obrigação, ninguém mais quis. Então, torne novamente aquilo que você faz prazeroso. Porque tudo que você faz com uma intenção genuína de impactar pessoas, com uma intenção genuína de se tornar e se conectar com quem de fato você é, com uma frequência, padrão emocional alto, dará certo. Olá, Raquel. Dará certo. Porque você está sendo verdadeira com você. É isso que sustenta os teus resultados. Olá, Adelino. Isso sustenta os teus resultados. É somente a identidade que sustenta os teus resultados. E quando a gente entra nesse lugar de identidade, é o looping. Porque essa identidade sustenta o sentimento gera comportamento e ali tudo começa a girar novamente. É esse o fluxo. Porque se há insegurança sustentando a tua identidade, os teus resultados vão ter um comportamento de insegurança. E isso não vai levar a tua performance para o melhor caminho. Não vai te comunicar da melhor maneira. Identidade, ela sustenta o teu hormonal, teu emocional. E isso gera e leva toda a tua expressão para frente. Então, se ali tem algo inseguro, com medo, uma autoimagem distorcida, você não vai se posicionar nos lugares, você não vai se permitir ser vista da melhor maneira, você vai se sentir insegura na hora de cobrar o quanto que você de fato merece. Você vai se sentir envergonhada de falar para as pessoas o que você faz. E ali você não vai ter resultado. Não é sobre o que você sabe, é como você se enxerga. Então, vou perguntar aquilo que lá no início eu perguntei. Qual foi a última vez que você se preparou para algo, para um evento, para alguma coisa? Chegou a hora de você se preparar para viver aquilo que você quer. Se vestir para ser, porque você é. E eu quero convidar vocês novamente, dia 7 do 3, né? Dia 7 de março, sem ser esse sábado no outro, tem o workshop. Reorganize-se. Como organizar sua vida sem ter esforço a todo momento, sem ser esforçada. É um lugar onde você vai entender seus papéis, onde você vai entender como administrar seu emocional, como você vai colocar isso na sua agenda, na sua vida, entendendo o que de fato você precisa fazer para você se conectar e saber quem é. Porque você ser você é o que muitas pessoas precisam. Não é só seus sonhos que você sabota.
Eu atendi pessoas em um estado aonde eu entendi de fato a importância do que eu faço. E é egoísmo demais guardar o meu conhecimento. É egoísmo demais você achar que é só o seu sonho que você sabota quando você não é você. Não é só o seu sonho que você sabota. Não é só a vida que você quer que você sabota. Tem pessoas que precisam daquilo que você carrega. Então, seja a vida pra você. E compartilhe aquilo que você carrega que gera vida para outras pessoas. Seja você. É a melhor contribuição que você pode ter pro mundo. Porque só você pode ser você. Fazer o que você faz, qualquer pessoa pode fazer. Mas ser você, só você pode fazer. Então seja você. Alcance cada objetivo, inclusive todos os objetivos de bens materiais que você quer ter. Não tenha medo de ser ambiciosa. Seja mesmo. Porque quanto mais ambição você tem, mais pessoas vocês impactam. Porque para alcançar cada objetivo financeiro, você primeiro alcançou uma vida, trouxe uma palavra, compartilhou um conhecimento. E isso é extremamente valioso. Então lembre que você tem mérito. Lembre que você nasceu pra brilhar. E eu tava ouvindo esses dias um filme, acho que foi domingo. Ela falou, você nasceu pra brilhar. E a resposta foi, todos nós nascemos pra brilhar. Só que a gente só brilha sendo quem somos. Então, eu te encontro amanhã às 9 horas. Pra quem quiser estar presente no workshop, é R$47. Você tem acesso ao workshop por 30 dias, a gravação dele. Então você consegue fazer ele tranquilamente no seu tempo. E vai ser um prazer te ter lá. Até amanhã.